Olá, meu amigo, minha amiga, muito bom dia para você. Me chamo Wilker, sou trader e investidor de criptomoedas desde 2022 em tempo integral. Estou aqui para trazer uma atualização da movimentação de preço, análise gráfica para o Bitcoin. O que esperar para o Bitcoin nesta semana? Se esta é uma informação que te interessa, fica ligado aí no vídeo, pois temos muito do que falar. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha tido um final de semana maravilhoso. Hoje é 28 de abril de 2025, segunda-feira. Pois bem, aqui está na sua tela aí as 100 maiores criptomoedas do momento. E o que que nós temos? Um verde, basicamente aí, across, né, em todo o cenário das 100 maiores criptomoedas. E o que é mais, assim, importante de se notar, o quanto que as meme coins estão, de fato, em uma crescente em valorização. Se nós observarmos aqui, Fartcoin, Bonk, Brett, Floki, Pepe, ou seja, muitas meme coins. Pengo, olha só para essa, 139%, é muita coisa, não é? Trump Coin, infelizmente, né, iludindo em muitas pessoas. Muito cuidado com a Trump Coin, porque esse pump da Trump Coin não me parece ser um pump sustentável, em função que chegou o momento deles conseguirem desbloquear os tokens lá que eles têm para o time, né? Não sei o que esse time faz, na verdade, porque é uma meme coin sem utilidade nenhuma, é apenas mesmo para despejar na cabeça dos compradores, não é? Enfim, fazer o que, não é verdade? Mas, muito bem. Pessoal, além disso, eu gostaria também de comentar com vocês algo muito importante. Dois cenários que nós temos para o Bitcoin ainda no decorrer desse ciclo. Eu gostaria de compartilhar isso com você e fazermos uma análise gráfica de acordo com as leis da teoria Elliott Wave e também usando as retrações de Fibonacci, o histórico do Bitcoin e as tendências de mercado, para chegarmos aí com duas teorias, na qual uma delas com certeza deve acontecer ainda para este ciclo. Bom, porque ninguém, na verdade, consegue dizer com certeza para que lado é que o mercado vai tender, para onde é que o preço de fato vai se direcionar. Por quê? Trading, qualquer tipo de investimento, o que nós conseguimos fazer é calcular as probabilidades. Então, tem maior probabilidade para fazer isso ou maior probabilidade para fazer aquilo. E é isso que também nós vamos discutir mais para o final do vídeo, para que você esteja preparado para qualquer um dos dois cenários, independente de qual dos dois realmente for acontecer. Você que está assistindo esse vídeo está preparado e pronto para capitalizar diante do movimento. Tudo bem? Olá, então vamos lá. Pessoal, nesta semana, vamos dar uma pincelada agora aqui na situação da macroeconomia, o que é que tem mudado, da geopolítica, o que é que tem mudado. Nós conseguimos observar que o mercado de ações ainda está na tendência de medo, né? Caindo um pouco hoje, né? Depois de 4 dias de bastante alta que aconteceram na semana passada. É natural que hoje tenhamos aí algum tipo de correção, e também tendo em mente que geralmente as segundas e as sextas-feiras são os dias mais prováveis de correção do mercado, principalmente do mercado de ações. Enquanto isso, o mercado cripto, ele alcançou aqui o seu pico, né, do indicador de medo e ganância aqui no 63 e agora já está recuando no 54. Vamos ver como é que isso se desdobra aí no decorrer dessa semana.
O importante é que nós tenhamos em mente que muitos dados da economia estão programados para sair, da economia americana, tudo bem? Estão programados para sair nesta semana e também a partir do dia 5 e 6 do próximo mês, que é a reunião do Fed na decisão das taxas de juro. Então espera-se aí um movimento muito lateral daqui até lá, o mercado meio que tentando sentir o que é que o Fed vai fazer, por mais que tenha aí uma análise feita que provavelmente o Fed não irá cortar as taxas de juros para esse momento, mas no fundo, quem é que sabe, não é mesmo? Imagine só se ele corta, o mercado vai reagir de forma muito positiva, muito impulsiva. Se manter as taxas de juros como estão, o mercado deve continuar ainda nessa mesma tendência que está. Então, o que, que nós temos aqui para essa semana para dados da economia americana? O que, que tem para sair? Na terça-feira, dia 29, nós temos aqui a quantidade de vagas de emprego da economia a serem divulgadas. Esse é um dado importante para análise do mercado? Sim, porque se houver um aumento da quantidade de vagas de emprego, mostra-se uma economia ainda muito resiliente, muito forte, e com isso vai de encontro com o que os analistas estão esperando, que o Fed não corte as taxas de juros, porque não faz sentido cortar taxas de juros se nós temos uma economia ainda forte, vagas de emprego sendo abertas, pessoas gastando, ou seja, não faz sentido. Geralmente o Fed ele vem querer fazer cortes nas taxas de juro quando alguma coisa de fato quebra na economia. E hoje nós não temos nada que gerou esse sentimento de quebra, de desespero. Sim, tivemos uma queda considerável no mercado de ações, mas isso é natural do próprio mercado de ações, não necessariamente uma quebra generalizada da economia, como um maciço nível de desemprego, pessoas perdendo suas casas, pessoas perdendo seus empregos. Isso de fato não chegou ainda a acontecer. E é geralmente nesses momentos que o Fed vem cortar as suas taxas de juro. Bom, como é que isso vai se desenrolar? Na verdade, nós não sabemos. Sabemos que, de um lado, nós temos o Donald Trump fazendo pressão para corte das taxas de juros, o que seria muito positivo para o mercado de ações e muito positivo também para o preço das criptomoedas, especialmente o nosso grande e querido Bitcoin, que capitaliza muito bem nesse tipo de cenário. Impressão de dinheiro nós sabemos que está aumentando globalmente, o que é muito positivo de se ver, e eu vou mostrar o gráfico também disso para vocês. Então nós temos JOLTS para amanhã. O que mais aqui que nós temos de importante? Aqui, ó, Core PCE, esse aqui é a taxa de inflação mês sobre mês. É outro dado também muito importante, sai na quarta-feira, dia 30. Taxa de desemprego saindo aqui na quinta-feira, dia 1º. E basicamente é isso que nós temos assim mais relevantes para esta semana. Então, o que eu gostaria também de mostrar para vocês? Esse dado aqui que é muitíssimo importante para a projeção do Bitcoin. Como nós comentamos já nos vídeos anteriores, as grandes instituições, que é o que esta informação aqui nos traz, que são os grandes investidores, bancos e grandes gestores de ativos, e a sua sede em comprar os ETFs de Bitcoin. Nós tínhamos muitas saídas acontecendo lá no início do mês de abril, mas que a partir do dia 17, dia 14 em diante, essas saídas reduziram drasticamente e a compra começou a entrar de forma bem apetitosa, não é? Digamos assim, dos
esse tipo de investidores comprando massivamente ETFs de Bitcoin, como vocês podem observar aqui, no dia 14, no dia 15, 16 e 17, e agora a partir do dia 21 de abril, houve-se sim, podemos dizer, um FOMO das grandes instituições em comprar os ETFs de Bitcoin, o que é muito bonito de se ver, porque nós temos aqui desde o dia 21 até o dia 25, olha só a quantidade aqui, são mais de 3 bilhões de dólares que foram comprados por essas instituições. E isso certamente foi grande parte dessa movimentação de preço que nós tivemos do Bitcoin para cima. E o que é muito também bom de se ver é se nós viermos aqui na aba do Ethereum, você pode ver aqui realmente uma possível mudança de tendência do apetite das instituições para a compra dos ETFs de Ethereum, porque até então nós tínhamos tido basicamente nulo, né, uma situação nula aqui de interesse institucional, muito pouco apetite de compra dos ETFs de Ethereum, mas do dia 24 para frente, nós podemos ver aqui já um aumento, né, da quantidade de ETFs, 63 milhões e 104 milhões no dia 25. Sim, muito pequeno, muito ínfimo em comparação com o Bitcoin na casa dos 3 bilhões e aqui 160 bilhões, eu sei, mas mostra sim uma possível mudança aí já começando a acontecer do apetite institucional quanto aos ETFs. O que é positivo para o movimento do preço do Bitcoin no longo prazo é exatamente isso aqui que nós temos, que é a quantidade de dinheiro sendo impresso no mundo e como isso afeta o preço do Bitcoin. Se nós dermos um zoom aqui, deixa eu atualizar aqui, nós demos um zoom nessa parte final aqui, nós podemos sim, de certa forma, observar a crescente do gráfico da impressão de dinheiro e como que isso pode influenciar no preço do Bitcoin. Aqui em branco nós temos o preço do Bitcoin e aqui em vermelho nós temos a quantidade de impressão de dinheiro. Portanto, compreenda que sim, nós temos aqui uma diferença entre o preço do Bitcoin e o momento da impressão do dinheiro, porque primeiro o dinheiro é impresso, depois ele passa por todas as camadas dos níveis de investimento que ele precisa passar para depois ele chegar no preço do Bitcoin. Então nós temos aqui uma diferença de aproximadamente aí 107 dias do momento da ascensão da impressão do dinheiro até o momento do reflexo dessa impressão aparecer no preço do Bitcoin. É o que você pode observar exatamente aqui. Nós tivemos a impressão de dinheiro acontecendo nesse momento aqui, mas o reflexo do preço do Bitcoin, né? Aqui aconteceu o seu topo no dia 22 de setembro de 2024 e esse reflexo desse topo só veio acontecer aqui, ó, em dezembro e janeiro no preço do Bitcoin. Conseguiram pegar aqui? Então nós temos a impressão de dinheiro acontecendo e mais ou menos aí de 2 a 3 meses, ou quem sabe até um pouco mais, o reflexo acontecendo no preço do Bitcoin. Então a impressão aconteceu aqui, o aumento do preço aconteceu logo mais à frente. E o que nós temos aqui de bom é exatamente essa mudança aqui, que após essa redução da impressão de dinheiro e o consequente também redução do preço do Bitcoin, a impressão de dinheiro começou a alavancar aqui novamente. Então espera-se que, se ela continuar nessa trajetória aqui, que ela se encontra, o reflexo vai acontecer aqui também no preço do Bitcoin. Antes, mais cedo do que tarde, esse reflexo sim, eventualmente vai chegar para o preço do Bitcoin. Então agora vamos para a análise gráfica e por fim vamos aos dois cenários que eu tenho aqui desenhado para o preço do Bitcoin ainda para esse
bull market. Então, aqui no curto prazo, o que nós podemos observar? Nós podemos observar, pessoal, que nós tivemos nós já comentamos aqui sobre a quebra dessa linha de tendência de baixa que vinha desde lá do all-time highs, como vocês podem observar aqui, desde lá dos 109, nós tínhamos essa linha de tendência de baixa. O Bitcoin conseguiu com sucesso romper esta linha de tendência de baixa e agora está aqui chegando muito bem próximo da sua primeira resistência majoritária, que é exatamente esta linha branca, o ponto de controle de todo o período que vem aqui desde outubro de 2024. Tudo bem? Então, através da análise do perfil de volume, que é o meu instrumento majoritário nas minhas análises de gráfico e, consequentemente, para os meus trades, o que nós temos no nosso perfil de volume? 3 linhas importantes, que é a linha verde, o nosso suporte majoritário, a linha branca, que é o ponto de controle, que é a mesma coisa como o preço médio de todo esse período aqui na qual o perfil de volume é aplicado, e a linha vermelha, que é a resistência majoritária. Uma vez que nós chegamos aqui, como vocês podem observar, todas as vezes que chega aqui na linha vermelha, que é a resistência majoritária, e o Bitcoin é incapaz de romper essa linha de tendência essa resistência majoritária e torná-la como suporte, ele eventualmente perde essa linha, volta para o ponto de controle, pode ou não fazer uma nova tentativa. Nesse caso aqui, ele fez uma nova tentativa, foi rejeitado novamente, retorna para o ponto de controle, que funciona como um imã, e eventualmente ele vai vir para o seu suporte majoritário, tá? Então, o perfil de volume fica meio que fazendo um ping-pong do preço dentro dessas linhas, entre a linha vermelha e a linha verde, até o momento de uma quebra dessas linhas de forma consistente, com convicção, coisa que ainda não aconteceu. Aqui em cima, ele tentou romper e perdeu, ou seja, não teve convicção de continuar o preço, não sustentou um preço acima dessa linha. Aqui, novamente, e a mesma coisa aconteceu aqui abaixo. Ele agulhou, veio outra vez, mas o preço eventualmente retornou para acima da linha verde, mostrando que esse perfil de volume aqui ainda continua válido, ou seja, os investidores ainda têm o interesse de estarem negociando o Bitcoin dentro desse intervalo aqui que vai de 103 mil até os 84 mil. Então, qualquer desvio para cima, até o momento, foi ótimas oportunidades de shorts, e qualquer desvio para baixo dessa linha foram ótimas oportunidades de long. Mas o que nós temos aqui para o curto prazo, para o preço do Bitcoin? Nós temos sim agora, mais localmente, vou aqui para o gráfico de 45 minutos, né? Nós conseguimos aqui estabelecer um novo perfil de volume aqui mais local, para assim acompanharmos a movimentação do preço do Bitcoin localmente. E da mesma forma como nós aplicamos naquele perfil de volume do período que vai lá desde outubro de 2024, as mesmas regras se aplicam aqui localmente. O perfil de volume vem desde o momento que nós rompemos aqui esse VWAP, que vem desde o all-time highs, tá bom? Nós conseguimos aplicar o perfil de volume e nós temos aqui as 3 linhas, a vermelha, a branca e a verde. E pode ver como que o Bitcoin respeita essas 3 linhas. Veio aqui em cima, na linha vermelha, resistência majoritária, rejeitou, voltou para a linha verde,
foi para o ponto de controle, retornou para a linha verde, movimento abaixo da linha verde é considerado um swing failure, ou seja, um fake out. Ele fingiu que ia continuar caindo, mas retornou. Ótima oportunidade de compra, ainda mais com sinalização aqui do nosso indicador, um ponto verde indicando uma reversão no mercado. Volta-se para o ponto de controle, faz uma nova tentativa aqui na linha vermelha, é rejeitado, volta-se para o ponto de controle, mais outra tentativa, é rejeitado, retorno para o ponto de controle, volta aqui para a linha verde, suporte majoritário, foi lá em cima novamente e agora está aqui no ponto de controle. Então nós temos aqui duas probabilidades, tá? Ou ele vai voltar e tentar quebrar essa resistência majoritária aqui, né? Então provavelmente ele encontrando suporte aqui no ponto de controle, qual que é o caminho mais provável que ele venha a fazer? É voltar aqui para essa linha vermelha que nós temos aqui, que é a nossa resistência majoritária, rompe ela para cima como ele fez aqui, rompe essa linha para cima, tá? Rompeu, faz o reteste dessa linha aqui como suporte, como ele fez aqui e aqui, só que dessa vez ele se mantendo acima dessa linha vermelha, ele pode vir buscar o nosso próximo nível de resistência majoritária, que é o ponto de controle daquele período todo lá de outubro de 2024 até agora. Aqui provavelmente seja um momento de grande decisão para o preço do Bitcoin, porque ele não se ele for rejeitado desse nível do ponto de controle aqui dos 96.900 até os 97.300, nós podemos ter sim um movimento de pullback mais forte aqui para o preço do Bitcoin, né? E com esse movimento, podendo vir buscar, quem sabe, um desses três níveis aqui que nós já temos comentados aqui em outros vídeos, entre 88 e os 79 mil dólares, que vai aqui em confluência com essa piscina de liquidez que nós temos aqui abaixo, entre os 83 e os 82 mil dólares. Agora, o segundo cenário seria dele conseguir, com sucesso, romper esse ponto de controle aqui, tornando ele como suporte e vir buscar aqui esse alvo 1.618 da retração de Fibonacci em torno dos 100 mil dólares. E o que nós temos em confluência com esse alvo aqui dos 100 mil dólares? Nós temos exatamente aqui uma outra piscina de liquidez muito grande, bem maior do que essa que nós temos aqui abaixo. E se ele conseguir fazer isso aqui com sucesso, entrar nessa piscina de liquidez aqui, que vai entre os 97.500 até os 105, espera-se que ele venha retestar, meus amigos, essa resistência majoritária aqui, que é do perfil de volume do período desde outubro de 2024, chegando aqui nos 103 mil e quem sabe vir buscar toda essa liquidez aqui até os 105 mil. Caso o Bitcoin faça esse movimento aqui, pessoal, as portas para superarmos o all-time highs está de novo aberta, tá bom? Está de novo aberta para vermos aqui e buscarmos preços superiores a 109 mil dólares, uma vez que o Bitcoin consiga de fato se manter acima dos 97 mil dólares. Enquanto isso não acontecer,
novas altas acima de 109 mil ainda não fica disponível para nós. Ele precisa se manter acima dos 97 mil para isso. Isso acontecendo, espera-se sim novas altas acima dos 109 mil. Então aqui está para você uma análise técnica do preço do Bitcoin para o curto prazo. Agora, vamos para aqueles dois cenários que eu cheguei a comentar com vocês, dos possíveis, né, o que pode acontecer para o preço do Bitcoin ainda para esse bull market. Bom, para isso, pessoal, nós precisamos entender que, como já comentado aqui nesse canal, a tempestade perfeita precisa de fato se concretizar para que o preço do Bitcoin possa alcançar níveis superiores aos 110 mil dólares. O qual seria essa tempestade perfeita? Cortes das taxas de juros da economia americana, a continuação da impressão de dinheiro, esse gráfico aqui que nós vimos, que está nesse rampante aqui, essa linha vermelha, precisa continuar dessa forma. Quem sabe, questão geopolítica, guerra entre Ucrânia e Rússia, encontrar aí o seu acordo de paz. Guerras tarifárias do Donald Trump que foram colocadas em pausa aí por 90 dias, serem eliminadas através dos acordos que estão sendo costurados e principalmente um acordo entre a China e os Estados Unidos ser assinado. Essa seria a imagem do cenário perfeito para que o Bitcoin possa romper os 109 mil e continuar na sua trajetória de alta, chegando até onde, Wilker? Então vamos lá. Bom, levando em consideração o cenário perfeito em mente, meu amigo, minha amiga, aonde é que o preço pode chegar? Utilizando a ferramenta retração de Fibonacci, você vai puxar o preço do ponto mais alto até o momento encontrado no gráfico, que é aqui os 110 mil dólares, 109, 110 mil dólares, e leva até o ponto mais baixo encontrado desde os 109, 110 mil dólares, dependendo da corretora. Pronto. Encontramos aqui o ponto 1 e o ponto 0. E vamos agora atrás da nossa expansão da retração de Fibonacci e chegamos aqui na 1.1618, 132 mil dólares. Então, deixa eu excluir agora aqui a ferramenta. Esse seria o nosso alvo, com base em análise gráfica, um alvo possível para o preço do Bitcoin, com a expectativa do cenário em tempestade perfeita. Tudo bem? É daqui para mais, pelo menos os 132 a 135 mil dólares é possível, tá? E se essa tempestade perfeita que nós comentamos perdure, há sim a probabilidade de buscarmos valores mais altos, mas pelo menos esse valor aqui é algo sim plausível, sem se tornar aí um moon boy, uma pessoa que está em fase de delírio ou emoção extrema, pensando em preços de 200, 300, 400 mil. Bom, nada disso tem base gráfica, tudo bem? Ok, esse é o cenário número 1. Qual que é o cenário número 2, ou seja, o pior cenário? É o que eu tenho aqui para vocês, tá bom? O que nós temos aqui? Análise das ondas de Elliott. E analisando isso, o que nós temos? O que nível é que nós podemos chegar? Bom, aqui nós temos o bull market passado, tudo bem? Então, usando também o bull market passado como exemplo, vamos aplicar
as ondas de Elliott no bull market atual e vamos ver que conclusão nós conseguimos chegar. No bull market passados, ou seja, Elliott Wave, nós temos aí 5 ondas de impulso de preço para cima, 3 ondas de correção de preço para baixo, tá? E o que acontece? Nós temos aqui no bull market passado primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda e a quinta onda que superou aqui o all-time highs da terceira onda. Após isso, 3 ondas corretivas. Aqui chegamos na primeira, que foi a do all-time highs dos 69 até os 33. A segunda onda corretiva retornou lá para os 53 e a terceira e última onda, que foi o fundo do bear market, lá para os 16 mil. Desde então, nós começamos o bull market atual e fizemos a primeira onda, que saiu dos 16 mil até os 32, segunda onda dos 32 aos 25, terceira onda dos 25 aos 73, quarta onda dos 73 aos 48 e a quinta onda e onda final aqui nos 109 e 110 mil dólares. Entenda que, usando esta teoria, a terceira onda é sempre a maior, tá bom? E aqui bate certo, aqui também bate certo, e a quinta onda é a onda final antes do início da correção, o que também bate certo aqui. Se isso aqui de fato se concretizar, o Bitcoin teve a sua primeira onda corretiva, a onda A, semelhante ao que nós tivemos aqui, e ele está agora no processo da sua onda B. A onda B, ela pode chegar até entre a retração de Fibonacci de 0,618 até mesmo superar o all-time highs e buscar aquela liquidez acima do all-time highs e retornar. Então, sabendo essas normas da análise gráfica utilizando a ondas de Elliott, aqui onde nós estamos seria a retração de Fibonacci de 618, que por volta dos 97 mil, que está em confluência com o ponto de controle que nós analisamos aqui no cenário anterior, tá? Se ele rejeitar fortemente aqui dos 97 mil, mostra-se algo muito parecido com o que nós temos no cenário aqui, que é o pior cenário do bull market, tá? Que é a confirmação da onda B da Elliott Wave. E o próximo passo seria a onda C, que levaria o preço do Bitcoin em direção ao bear market. Tudo bem, pessoal? Então, assim, deixo claro para vocês esses dois cenários. Por quê? Porque pode ser sim que o topo já chegou, analisando Elliott Wave, ou seja, as ondas de Elliott que eu acabei de mostrar aqui para vocês, e pode ser que nós tenhamos ainda a continuação do bear market, um preço maior do que os 110 mil, caso haja esse cenário perfeito, tá? Se isso for verdade, o que nós teríamos no caso aqui em relação a Elliott? Então as ondas de Elliott não servem, elas são falsas? Não. O que o cenário perfeito nos faria é que nós teríamos uma onda 5 mais estendida, tá? Ou seja, essa onda aqui, que é a onda 5, seria uma onda 5 estendida, caso tenhamos esse cenário perfeito, o que faria sim que o preço do Bitcoin buscasse valores mais altos do que os 110, tá? Mas, então, chegamos à conclusão que, caso não tenhamos o cenário perfeito, é muito pouco provável que o Bitcoin alcance valores superiores lá os 130 mil, fazendo o quê? Que essa onda B, se ela não rejeitar daqui dos 77 mil, sem a tempestade perfeita, provavelmente ela vem apenas a buscar a liquidez aqui superior aos 110 mil e daqui ele já comece a sua reversão, tá bom, pessoal? Então, essa seria
o cenário, os dois possíveis cenários que eu gostaria de compartilhar com você para que você esteja preparado. Agora, qual é o cenário que eu acho, que eu estou tendencioso que possa vir a acontecer? O do cenário da tempestade perfeita. Estou tendencioso para este cenário. Por quê? Porque se analisarmos o histórico dos bull market, nós não tivemos nesse bull market a euforia, aquele momento onde todas as pessoas se acham gênio, onde tudo sobe independente dos fundamentos. Nós não tivemos isso nesse período, nesse bull market, ainda. E todos os bull markets passados, esse momento de euforia se fez presente. Nós não tivemos aquela ascensão parabólica do preço do Bitcoin como tivemos nos bull market passados. Se nós observarmos aqui, esse movimento parabólico aqui nós não tivemos, como nós tivemos aqui nesse outro bull market de 2017, tá vendo? Movimento parabólico para cima, explosão do topo, movimento parabólico com explosão de topo. Nós não tivemos aqui. Nós tivemos sim uma subida gradativa, com consolidação, outro movimento com correção, mas esse movimento explosivo parabólico nós não tivemos, coisa que se repetiu em todos os bull markets passados. Tudo bem? Então a minha tendência é para que o cenário perfeito de alguma forma vai se concretizar. Mas caso eu esteja errado em toda a minha percepção do mercado, espera-se sim que o topo dos 110 mil já seria o topo desse mercado. E está aí a explicação técnica para que você esteja preparado e possa fazer a sua decisão se o momento de investir chegou ou não, ou se você está no momento de começar a se desfazer ou não, ou se você está no vermelho, infelizmente, porque você comprou no momento errado. Porque se você tivesse comprado no bear market, aqui no fundo do poço, independente de qual seria os dois cenários que viessem a se concretizar, você ainda estaria no lucro. Mas não se preocupe, se você errou no passado, não quer dizer que você vai continuar errando, principalmente se você está ligado aqui nesse canal, acompanhando os meus vídeos e a minha análise técnica, porque com certeza vai te tornar uma pessoa mais sábia e mais por dentro dos pormenores do mercado e assim saber melhor o momento de entrada e saída no mercado cripto. Muito obrigado pelo seu tempo, espero que eu tenha contribuído com algo de valor para a sua vida. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e principalmente assinar, apertar lá o sininho para se manter informado de todas as atualizações desse canal. Eu sou um investidor sincero e com sinceridade eu trago aqui para você as minhas percepções e as minhas análises, especialmente para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Fui!